Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz. A lição é de número 82. Sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos do bem-fazer. São crianças que ensaiam a aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimento. Sem desfalecimentos. Reparemos que é uma lição que nos traz muito a questão de fazer o bem. Emmanuel, ele pega como passagem evangélica esse trecho. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Bom, vamos lá, vamos contextualizar. Singularidades. Cada um, cada qual, com suas características, com suas personalidades, com os seus caráteres, com a sua maneira de desenvolver, seja ela em qual âmbito for, né? Uma característica que todos nós temos é que cada um tem as suas singularidades, cada um tem a sua maneira, a sua condição, evolução espiritual. Então, nós carregamos essas singularidades. Porém, aqui na lição, ele direciona estas singularidades com foco no trabalho, principalmente da caridade, no trabalho do bem. E aí ele começa, porque reparem, na passagem de Paulo, ele nos reforça que não nos cansemos de fazer o bem. Ele reforça isso, né? E aí, Emmanuel, ele começa, nós sabemos que cada um, cada qual, na sua condição, tem a sua singularidade e as suas disposições, né, para fazer algo no serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. É interessante isso. Hoje creem,
e amanhã descreem. O que acontece? Acontece que por muitas vezes, por talvez rebelia, por talvez revoltas, por talvez melindres, eu estou trabalhando nesse grupo aqui e pô, estou ajudando quem eu acho que não merece ser ajudado por talvez uma ideia ou um pensamento que eu tenho, um viés, alguma coisa do tipo, e eu saio fora desse serviço comum aí, de repente, desse grupo de caridade. Mas é importante entender que, tipo assim, dentro da nossa visão, principalmente crítica e tudo mais, nós podemos sim, né, considerarmos, ponderarmos algumas situações que ocorrem no cotidiano, inclusive em grupos, né, dentro de grupos religiosos e tudo mais, está tudo certo, está tudo bem também, né? Isso faz parte, inclusive, do nosso campo evolutivo. O que não pode acontecer, talvez, é o seguinte, eu cansei de fazer o bem porque nada chega a mim. Nada chega a mim, eu estou cansado, cada um é por si agora, né? Abramos umas aspas aí, né? São as falas que, de repente, possam ocorrer. Não, já cansei, eu ajudo muitos outros, mas os outros não me ajudam, e aí cai realmente num campo bastante rebelia, e pode que aqui é o que fala, né? Hoje eu creio, amanhã eu não creio mais, principalmente no serviço do bem, principalmente no serviço da caridade. Eu vou parar de ir na reunião porque não está me servindo de nada. Eu vou parar disso. Então, esses melindres, eles existem de longa data, né? Isso é fato. Inclusive, nós estamos numa encarnação atual agora, porque talvez em existência ou existências anteriores, melindramos bastante também, né? Por isso que Jesus sempre nos reforça, inclusive, aquele muito a quem foi dado, também muito será, né? Solicitado, vamos dizer assim, né? Esse trabalho, vejamos bem que existia também um grande médium, um trabalhador do lado do Chico Xavier, que teve um momento que ele se saiu. Né? É nesse sentido que a lição vem nos trazer, por isso que ela chama não desfalecemos, ou seja, não desistamos, ou seja, não melindremos, não façamos com que alguns pontos, principalmente a partir do nosso modo de visão, eles nos desencorajem dentro do trabalho. Hoje eu vejo, por exemplo, né, num começo de trabalho que eu estou tendo, né, no campo de uma creche-escola, que existem bastantes contras, né, existem bastante problemas mesmo. E você fala, será, né? Será que eu tenho, né? Você fica, nossa, é pesado. Nossa, é um movimento. Vamos em frente. Vamos trabalhar. Vamos continuar. E é isso, esse é o foco. É não desfalecer, é continuar no trabalho ativo, no trabalho benéfico, no trabalho de auxílio ao próximo que auxilia a nós mesmos. É nesse sentido, né? E entender que tudo são processos, entender que tudo tem os seus porquês, né? Então, isso é interessante nós também levantarmos a pauta, né? Por quê? Porque o trabalho não será só flores. O trabalho não será só flores. Esse é exatamente o trajeto. E é isso, e está tudo certo, porque os mecanismos de Deus são perfeitos. E continuemos avante, continuemos no trabalho edificante, seja qual trabalho for, na singularidade que cada um lhe compete. E aí continua. Entregaram-se ontem as manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca,
perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Negação. Olha só. Olha, e aí vamos falar. No campo religioso. Nossa, mas eu orei tanto para melhorar e não melhorou? Aí eu perco a fé. Aí eu perco a fé. Aí a gente melindra nesse campo. Vamos falar do campo material. Nossa, mas aquela pessoa ela fez tanto procedimento e tudo mais e faleceu. Uma coisa é fato, os mecanismos são muito corretos e o desencarne ele vai ser em algum momento, vai, né? Enfim. Mas é importante entender também que nós estamos num campo de provas e expiações que dentro de alguns movimentos, alguns chamados milagres não ocorrerão também. E isso faz parte da nossa jornada evolutiva. Mas não ao ponto de se maldizer a Deus. Não ao ponto de se negar a fé. É importante entender que o trajeto ele tem que ser como deve ser, com muita abnegação. Se eu estou enfermo ou doente, eu tenho que buscar a ajuda médica. Se eu estou enfermo e doente, eu também tenho que buscar a Deus nesse sentido. E se nada der certo dentro dos olhos nossos, é porque deu certo de alguma maneira dentro da justiça, dentro do campo divino. Então, a gente tem que fazer por onde procurar, né? E por vezes, mas aí eu vou naquele lá e não está resolvendo, então mude, faz esse movimento, mas não se negue, né? Esse é o movimento. E aí estou falando no campo físico. E no campo da religiosidade, sempre busquemos a Deus. Busquemos Cristo, que já nos orientou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que os processos, eles vão ocorrer. Mas que a nossa fé, que ela não se titubeie, que ela não se perca, por simples caprichos de orgulhos que ainda carregamos. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos do bem-fazer. E isso acontece muito. É o que no começo eu havia citado. Eu ajudo, e ninguém me ajuda. Eu ajudo, e me tratam com ingratidão. Não vou ajudar mais. Opa, não desfaleça. Não desfaleça, porque se assim tivesse sido, o nosso irmão e mestre Jesus não teria, na primeira experiência de ensinamento e testemunho para nós, do aprendizado, ele já teria, né, titubeado também. Então, não, é a persistência e a fé num trabalho de construção. E isso leva tempo. Isso leva tempo. Inclusive, principalmente nas obras de Kardec, nos traz, inclusive, como que nós devemos nos comportar com relação à ingratidão, né? É uma lição muito rica, são lições muito ricas. Dentro disso, porque o trabalho ele tem que acontecer, independente do que vier até nós. Ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer, mesmo com julgamentos, mesmo com as chamadas ingratidões, mesmo. E aí é isso. É dentro desse propósito. Não pode parar, não pode cessar. Não pode encerrar-se, né? E gerando uma revolta até, né? Gerando uma revolta. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. Quem são essas crianças? Aqueles que desfalecem, aqueles que desistem, aqueles que abrem mão. Esses ainda são crianças que, mesmo buscando Jesus, mesmo buscando a Deus, ainda está em período de aprendizado. E e a sabedoria, para ela ser adquirida, ela tem que ter toda uma construção. Toda uma construção. Repito, estes que desfalecem são crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre.
Abneguemo-nos, comprometemo-nos, engajemos nesse processo de discípulo do Mestre. Quando se fala de discípulo, lembra logo dos discípulos, né? Mas sim, eles são a simbologia máxima de que nós, como seguidores do Cristo, devemos nos comportar. E lembre-se, cada discípulo do Mestre, naquele momento ali, cada um com a sua singularidade, cada um com as suas características. Mas todos nos seguir o Mestre, todos procurando, e aí, claro, renunciar a si mesmo, né? Procurar se corrigir-se no processo, né? E, claro, é isso, é nessa condição que nós estamos. Graças a Deus, mais uma oportunidade nos é dada nessa encarnação para continuarmos na luta incessante contra contra os nossos próprios vícios. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. O exercício do amor verdadeiro é o exercício. O amor, ele não brota do nada. A gente precisa realmente exercitá-lo. E esse exercício, ele mexe muito com os nossos egos, com as nossas vaidades, com os nossos orgulhos em si, né? Então, por isso que a gente precisa exercitar a todo momento. A todo momento. Quanto tempo? Por todo momento. Por todo momento. Porque a qualquer momento nós estamos prontos para cair nas nossas próprias armadilhas, né? Do melindre. A todo momento. Ah, não vou fazer mais isso, não. Cansei. Não, não canse. Que aqui é o que falo, né? O amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus. É feliz na renúncia e sabe alimentar-se da esperança. Da esperança é ter a fé, né? E entender que a renúncia ela é essencial. Porque quando Jesus nos convida, né? A gente fala bastante isso aqui, que perdoe o seu adversário enquanto está com eles ainda na terra, ele nos convida à renúncia. Mesmo que esse adversário já tenha te machucado bastante. Renuncie-se a si mesmo. Tente lutar contra os vícios morais, né? E continue colaborando. Continue colaborando. Lembremos-nos da parábola do bom samaritano, né? O samaritano era um povo que não era simpático aos judeus, né? E foi o único que auxiliou no momento que precisava auxiliar. Então, independente de rótulos, independente de tudo, o trabalho no bem, ele é contínuo. Ele é contínuo. O mal, isso aqui me pegou bastante. Como eu fiz uma leitura prévia antes de nós fazermos os estudos, eu até postei nas minhas redes sociais, particularmente essa parte aqui, ó. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O mal extenua o espírito, diminui, destrói, mesmo que não veja. Mas o bem o revigora, o reconstrói, está sempre, né? Então, por quê? Né? Hoje no estudo, hoje de manhã no presencial, lá no centro, né? Na estrada de Damasco, nós fizemos um direcionamento dentro desse campo, e quando nós falamos, o que é o bem e o mal, né? Além de simples palavras, o bem e o mal, ele é o resultado de uma
construção que nós fazemos, né? E ali reside muitas coisas. Reside principalmente as nossas imperfeições morais. Então, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Na nossa moralidade. Porque quanto mais nós estivermos com esse conteúdo moral, né, desenvolvido, mais nós vamos sabendo de maneira consciente como o trabalho do bem, ele é santificante, né? Ele rejubila, né? Então, mas isso é uma construção. E ele nasce exatamente das nossas imperfeições e das renúncias que fazemos. Então, quando, por exemplo, um líder de Estado, né, um chefe de Estado, ele levanta-se contra outro povo para, né, causar uma guerra, e o outro povo, ele também está de frente com isso, existe realmente muitas mazelas no decorrer desse caminho aí, né? Existem muitas imperfeições morais dentro do processo, né? Então, por isso que a gente tem que ficar bastante atento com relação ao nosso modo, nossa escolha e o nosso modo de vida, né? Para que nós não criamos essas pequenas guerras dentro dos nossos âmbitos, né, próximos, né? Por isso que Jesus sempre nos orientou com relação ao nosso próximo, que seria talvez o primeiro, né? Seria não, o primeiro que de repente poderia se ocasionar grandes estragos dentro de um relacionamento que tem que ser sadio, né? Então, procuremos sempre fazer o bem para revigorar-se sempre, crescer, evoluir, né? O aprendiz sincero do evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes. Porque mais que seja difícil, nunca é uma derrota. Mesmo que a gente se bate de frente com tantos problemas, não é uma derrota. Então, continuemos. Porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Então, o aprendiz sincero, ele compreende que mesmo difícil o trajeto, ele tem que continuar. Porque ele compreende que o desânimo por perda de oportunidade. Que talvez é isso que está fazendo nós há algum tempo já ficar vindo constantemente aqui no planeta. Porque talvez em algum momento a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer um bem. Por exemplo, perdoar. Não, mas perdoar é fazer um bem? Olha, é fazer um bem e principalmente para si mesmo. Perdoar. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres. Nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. São problemas de vida, renovação e eternidade. Problemas o teremos, principalmente nas condições que nós estamos aqui do planeta. Renovar é preciso. Renovar é preciso. E nós temos a eternidade. E nós temos um Deus, Pai, Criador, justo por excelência, amoroso, que nos compreende e que nos dá as oportunidades. E quando a gente não fala de encarnação para encarnação, nós falamos minimamente de um novo dia que se nasce. De uma nova oportunidade, de uma nova hora. De um novo minuto. E isso é a todo momento. Então, mesmo que nós nos percamos, nós sempre temos a oportunidade de nos encontrarmos novamente. A todo momento. A todo momento, estamos lá. Firmes e fortes nesse propósito. E o último parágrafo eles traz, que é assim, ó, é um encerrar muito lindo mesmo. Não te canses, pois, de fazer o bem. Convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor
sem desfalecimentos. É no esforço. É no esforço. Mas uma coisa é fato. É para reerguer. Nos faz bem. Trabalhar no bem nos faz bem. Perdoar, mesmo que difícil, nos faz bem. E mesmo que encontramos vários obstáculos, e mesmo que encontramos várias intempéries, vários problemas, várias dores, mas não nos desfalecemos. Continuamos firmes no propósito. Mesmo que não haja mais motivo para ter otimismo, mas sigamos em frente, porque o trabalho, ele tem que ser assim. Reparem bem, tem um conteúdo que eu aplico, né, enquanto docência, que é uma frase muito importante. É muito difícil que um pequeno grupo de pessoas faça algo que mude alguma coisa para o bem, né, que faça algo que ajude realmente a humanidade. É muito difícil, mas normalmente é assim que acontece. Então, as grandes significações, principalmente no nosso planeta, ele ocorre a partir, talvez, de um número muito limitado de trabalhadores. Mas, normalmente, é assim que acontecem as grandes transformações. Vejamos bem, que talvez, a grande parte das vezes, é pelas minorias que trabalham que as coisas acontecem. Chico Xavier, ele tinha todo um grupo, mas não era um magno grupo, né? Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, tantos outros, Padre Júlio Lancelotti, vamos falar algo contemporâneo a nós. Este homem missionário aqui hoje, que atende uma população em condição de rua, já teria todos os motivos para não continuar. E continua. Tá difícil? Com certeza. Mas continua. E aí é a singularidade. A singularidade do padre Júlio Lancelotti foi a característica atender a população em condição de rua. Cada um de nós temos um trabalho, com certeza, para desempenhar no campo do bem. Cada um de nós. Ah, Rangel, eu posso fazer isso. Então, faça. Eu consigo fazer. Então, faça. Nós temos que entender que, minimamente, dentro do convívio, dentro do próprio lar, se você vê que você consegue desempenhar um papel, então faça. Mas faça sempre no caminho do bem. Né? É isso. Não desfalecemos. Porque assim já deve ter ocorrido há muito tempo, já com várias vezes para nós. Os desfalecimentos, o desistir, o largar a mão, o não continuar, porque não compensa. Isso deve ter sido falas utilizadas várias vezes dentro dos nossos âmbitos de vida eterna. Né? Já deve. Então, continuemos firmes com o propósito do bem, porque foi assim que Jesus nos orientou. Foi assim que Jesus nos orientou. Inclusive, não seria tão fácil, porque sempre ele falava: pegue a sua cruz e siga-me. A cruz são essas dores. A cruz são essas dificuldades que nós temos conosco mesmo, inclusive. Por isso, ele reforça: venha, me siga. Pegue a sua cruz e me siga. Pegue seus problemas. Pegue as suas imperfeições. Pegue as suas dificuldades. Mas me siga. Me siga para fazer o trabalho do bem. Me siga para trabalhar no campo do amor. Me siga para perdoar. Me siga. Mas é assim que Jesus nos orienta. Tanto que ele fala: não chegará ao Pai senão por mim. Então, estudemos Jesus. Entendamos realmente os verdadeiros propósitos. Já parou para pensar? A gente fez um projeto antes de reencarnar. E a gente sempre trabalha com um propósito de tipo assim: eu devo ter feito todo um planejamento voltado para o que eu devia, né, passar e tudo mais.
Mas será que não tem uma missãozinha para nós? Será? Vamos deixar a nossa mente aberta para tentar reconectar ao máximo possível espiritualmente e entender que, de repente, tem alguma coisa de suma importância ainda, mesmo que aos olhos do mundo seja pequeno, mas aos olhos de Deus seja grandioso. Prestemos atenção nisso. Abramos as nossas conexões com a espiritualidade para entender os nossos verdadeiros propósitos aqui na crosta terrestre, além de somente passar pelo campo de prova e expiação. Eu acho que é importantíssimo nós fazermos, nos atentarmos, nos antenarmos com relação a isso. A próxima lição do livro Vinha de Luz é a de número 83, que ocorrerá daqui 2 semanas, se assim Deus nos permitir. Examinai. E no próximo domingo, se assim também Deus nos permitir, será o Livro dos Espíritos. Alguém quer comentar? Fica à vontade. Rangel, essa lição me lembra muito aquela passagem que foi Jesus que falou, daquela pessoa que estava orando no meio da população lá, e ele disse que aquele que estava ali orando para todos verem já estava recebendo a recompensa dele. Então, assim, a gente tem esse mau hábito, né, esse mau costume da gente fazer o bem para o nosso próximo, querendo ter um retorno. E a gente sabe que a verdadeira caridade não é essa. Que a verdadeira caridade, a gente tem que fazer o bem para o próximo, para o próximo se sentir bem, não para nós nos sentirmos bem, não para nós termos um retorno quando a gente precisar. A gente sabe que a espiritualidade está sempre do nosso lado, que quando a gente tem merecimento, a gente tem esse retorno, isso é uma coisa automática. Mas a gente não deve ficar contando com isso. É justamente o que diz essa lição aí, a gente não deve esmorecer, porque assim, ainda mais hoje em dia que a vida é muito corrida, a gente tem bastante obrigação para fazer, a gente às vezes não tira 2 minutos do nosso tempo para ver como que a gente pode melhorar a vida do nosso próximo. E quando a gente faz esse tipo de coisa, e a pessoa, às vezes, naquele momento ali, não nos agradece, não tem um reconhecimento, às vezes a gente fica meio revoltado, fica meio chateado, fala, puxa vida, a pessoa estava ali por baixo, eu fui lá, ajudei, nem um muito obrigado eu não recebi. Tudo bem, você está fazendo aquela ação ali para receber um obrigado ou para melhorar a vida do próximo? É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. E é isso mesmo, Fabiano, perfeito. E esse é o movimento mesmo. Isso quando, por vezes, não fazemos barganha, né? Eu vou ajudar quando eu ganhar na loteria. Quando eu melhorar, e é muito além disso, né? O trabalho espiritual, ele vai muito além disso. E sim, não esperemos recompensas, principalmente essas recompensas materiais. Não é esse o propósito. Nós bem o sabemos que o tesouro espiritual, ele vai vir automaticamente, mas é algo também que é uma construção, e está tudo certo. Agora, realmente, né, Fabiano, não dá para ficar a todo momento de tipo, eu cansei porque não me retorna nada e tal. Não é, nunca foi isso, né? E sim, claro, pelo combustível que o espírito cada vez mais, no seu campo de evolução, no seu trabalho de auxílio benéfico, deve acontecer. E se tudo tivesse muito certinho, né, Fabiano? Apesar de toda característica, né, toda singularidade de cada espírito, mas se realmente a humanidade ela já tivesse despertado de maneira plena ao auxílio comum para com todos, não teríamos fome, não teríamos guerras, não teríamos nada.
né? Então, nós sabemos muito bem qual que é a realidade da nossa humanidade como um todo, por isso que é um trabalho incessante. Então, se vocês aí consideram que façam um trabalho muito pequeno, entendam que não. Entendam que não. Todo trabalho é grandioso perante aos olhos do Pai. Mesmo aqueles, nossa, mas dentro da casa, perdoar, renunciar, sim, sim. O trabalho é incessante, ele é contínuo. Não precisa fazer grandes obras. Não precisa fazer grandes obras. Isso é importante, é uma lição muito rica, principalmente para nós que, né, estudantes da doutrina espírita, do cristianismo vivo, estamos procurando cada vez mais, buscamos a melhoria e a evolução espiritual e o auxílio ao nosso próximo. Vamos partir para o encerramento, e antes de eu solicitar o Fabiano para fazer a prece, vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, direcionando todas as nossas energias e fluidos para aqueles encarnados, irmãs e irmãos, que passam pelos momentos de dificuldade, pelas dores, pelas doenças e enfermidades. Seja levado para aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de acolhimento e repouso, nas casas de recuperação, aqueles que sofrem dentro do seu ser, aqueles que estão dentro dos lares, aqueles que estão em condições de rua, aqueles famintos que possam cada vez mais terem força e que chegue até eles o alimento necessário. Seja também elevado, irmãs e irmãos que já desencarnaram, mas ainda não despertaram para essa realidade, que eles possam também despertar tão logo para ter a ajuda e o auxílio da espiritualidade fraterna. A mesma coisa direcionado para aqueles irmãos que estão nos planos inferiores da espiritualidade, que eles possam despertar o quão antes, que esses sofrimentos deles passem e que eles possam ser socorridos pela espiritualidade para recuperarem o quanto antes. E seja levado àqueles que já estão nos hospitais espirituais, que estão em recuperação, que eles possam também receber esses fluidos benéficos para a recuperação o quanto antes. E agradecer sempre a Deus, a Jesus e os amigos espirituais por tanta luz, por tanta paz, por tantas oportunidades, por tantas intuições que nos irradia. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete, a tia Marlene, a Fabiana e a Viviane, que esteve conosco aqui também, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os nossos amigos que nos acompanham no canal do YouTube. Muito obrigado. Que irradie-se muita paz e luz para todos os nossos familiares, amigos. Seja irradiado àqueles também que não simpatizam conosco. Peçamos sempre perdão, renunciemos e continuemos o caminho. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz, porque abençoados já sabemos que somos. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana, um bom feriado. E até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja.